Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero iniciar esta mensagem fazendo alguns agradecimentos, porque as irmãs ali do Campo de Formoso, do Araguaia, elas estão no encerramento de uma campanha, né? E como nesse período de pandemia não pode acontecer aqueles eventos com aglomerações de pessoas, então nós vamos encerrar com esta mensagem a pedido da liderança, e eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor André Martins, da pastora Leila Martins, que são os pastores ali nesse campo. Muito obrigado pela confiança, que o Senhor Jesus possa prosperá-los assim de maneira sobrenatural aí nesse lugar. Deus abençoe também a vida da missionária Maria Consolação, que é a líder da CIB, né, ali nesse campo. Que o Senhor Jesus te abrace e te prospere em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, o capítulo de número 8, versículos de número 49 e 50, que dizem: Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Esta passagem fala da história de Jairo, quando a sua filha ficou muito doente. E Jesus, ele desembarca ali em Cafarnaum. Nesta ocasião, Jairo vai até Jesus clamar por socorro, pedir a intervenção, ali naquela situação que ele sabia que poderia culminar para a morte a qualquer momento. O versículo de número 42 diz que ele encerra dizendo: E indo ele, apertava-o a multidão. O que significa dizer que quando Jairo ele clama por socorro, Jesus logo vai atendê-lo, vai entrar na caminhada rumo à casa de Jairo para atender o pedido daquele homem. Nós podemos interpretar também dizendo que todas as vezes que estamos angustiados, que estamos passando por situações difíceis, nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, clamar a esse Senhor, e Ele sempre estará pronto para atender o nosso clamor. Porque Deus, Ele não é indiferente, Ele nunca vai ficar indiferente às nossas causas e aos nossos problemas. A palavra de Deus nos diz em Salmos, capítulo de número 46, que Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então saiba que você tem um Deus a quem você pode clamar e sem dúvida Ele estará atento para entrar com providência na tua situação. O versículo de número 42 ainda diz que a menina estava à beira da morte. Então entenda e perceba que Jairo, ele está aqui pressionado pelo tempo, porque ele sabia que se demorasse, a menina poderia piorar e ela poderia morrer a qualquer momento. Então ele está pressionado pelo tempo, quem sabe correndo para tentar reverter aquela situação, né? Para que Jesus chegasse e operasse o milagre da cura, porque para nós parece que é mais fácil o milagre da cura do que o milagre da ressurreição. Mas Jesus, ele não faz distinção de níveis, né, de dificuldade para operar um milagre quando ele quer fazer. E o que acontece é que quando Jairo ele estava na caminhada para sua casa, ele vai ser interrompido. Ele e Jesus, eles vão ser interrompidos no versículo de número 43, pela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jesus para e aí ele diz: peraí, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos começam a dizer: não, ninguém te tocou, Jesus, é a multidão, né? As pessoas estão te apertando, então não existe isso. E eles iniciam uma discussão e isso interrompe a caminhada de Jairo. E aí de repente a mulher se identifica e Jesus começa a conversar com ela, e Jairo está fazendo o quê? Parado, esperando. Então entenda que na nossa caminhada, muitas vezes nós vamos ser interrompidos
muitas coisas inesperadas podem acontecer. E Jairo, ele foi interrompido. Tente refletir sobre o que estava acontecendo antes dessa crise de saúde pública se instaurar na nossa nação, no nosso país. Porque quem sabe você estava aí caminhando, trabalhando para estruturar o seu comércio, a sua empresa, né? E já conseguindo contemplar um milagre. Quem sabe você estava trabalhando para estruturar o seu ministério, a sua igreja, você que é líder de um departamento. Quem sabe você que é um bom profissional, estava trabalhando, já almejando e conseguindo visualizar uma promoção aí no seu trabalho e de repente a crise chega. E aí nós somos interrompidos. E assim como Jairo, nós precisamos parar e fazer o quê? Esperar. E ninguém sabe quando tudo isso vai acabar. Quando a vacina vai chegar, quando a crise vai se reverter, ninguém sabe. E tudo que nós temos a fazer é esperar e esperar. Agora, nós não precisamos ficar pressionados pelo tempo, porque Jesus, Deus, ele independe do tempo, ele não se inclina ao tempo para realizar um milagre. A Bíblia diz que quando ele visita Sara e abre a madre dela, Sara já tinha o quê? 90 anos de idade. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava em estado de decomposição. E aí Jesus chega. Então, Deus, ele não está inclinado ao tempo, ainda que, meu Deus, você fique pensando, eu não posso esperar mais um dia, eu não posso esperar mais um mês, a situação está piorando, mas não se preocupe, ainda que piore, quando Jesus chegar, o milagre vai acontecer, independente do nível de crise que você possa estar vivendo. Apenas espere e confie nesse Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz ainda no livro de Salmos, capítulo de número 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o que significa dizer que todos aqueles que estão esperando no Senhor serão visitados, serão atendidos. O Senhor vai se inclinar, vai se voltar para Ele, e Ele tem uma saída para sua situação, em nome de Jesus. Então, enquanto Jairo espera, o pior acontece. A pior notícia chega no versículo de número 49, que foi esse que nós lemos, quando alguém chega e diz: Jairo, olha, esperou muito tempo, já passou muito tempo, já foi, a menina já morreu, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre. Mas Jesus, imediatamente, quando ele ouve, quando ele vê aquela situação, mesmo sem ser acionado, ele diz, olha para Jairo e diz: Jairo, não temas. Não temas. O que ele está dizendo? Não tenha medo, ainda que a pior notícia chegue. Ainda que o pior tenha acontecido. Então entenda que enquanto você está esperando essa crise toda passar, você pode receber a pior notícia. Minha família testou positivo para o coronavírus. Não queria que isso acontecesse, mas chegou. O desemprego chegou. Não queria que isso acontecesse, mas chegou. O pior está acontecendo. Alguém chegou e disse: olha, você vai precisar fechar a porta da sua empresa. Você vai precisar guardar a sua agenda aí ministerial. Infelizmente não dá mais. Acabou, a pior notícia chegou. E aí, por que Jesus responde: não temas? Porque ele sabe que quando o pior acontece, é um momento propício para nos entregarmos ao medo. Porque o que a gente não quer é ouvir a pior notícia, mas quando ela chega, aí a gente fala: agora não tem mais jeito, agora é só chorar a morte, só me lamentar, só me entregar ao medo e não sei o que vai acontecer. Aí, nesse momento, Jesus responde: não temas. Jesus está dizendo: não tenha medo, ainda que a pior notícia chegue. Porque o medo, ele é natural. Porque ele é necessário para a proteção da nossa vida, o medo instintivo. Agora entenda
que o inimigo das nossas almas sempre vai querer usar o medo para, através disso, nos dominar. E nós não podemos permitir. Ainda que o medo chegue na sua vida, bate na porta do seu coração, da sua alma, das suas emoções, não deixe ele te dominar. Porque ele pode ser paralisador e ele pode comprometer a sua vitória. Agora, de que forma nós podemos vencer o medo? Através da fé. A fé é acreditar nas coisas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo de número 11. Então, ainda que eu não vejo possibilidades humanas, mas eu vou confiar, eu vou acreditar, eu não vou deixar o medo me dominar, eu vou me levantar para orar, para jejuar, para buscar o meu milagre. Eu não vou ficar aqui parada, eu não vou ficar aqui me entregando à depressão, a doenças emocionais. Eu vou correr atrás, assim como Jairo fez. Ele se levantou e falou: não vou ficar aqui esperando, vendo a minha filha morrer. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou reagir. Então reaja, confronte esse medo. Alimente a sua fé através dessas práticas. Alimente o seu espírito lendo a Bíblia Sagrada, orando, buscando ao Senhor Jesus, porque medo e fé são duas coisas que não podem andar na mesma proporção. Aonde tem fé, o medo ele será diminuído. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu confio que Deus está trabalhando ao meu favor. Então, neste momento que a pior notícia chegar, coloque a sua fé em ação e Deus vai entrar com providência na tua situação. Jesus continua o versículo dizendo, o mesmo versículo, quando ele diz: não tenhas medo, não temas, ele vai dizer: crê somente. Observe a profundidade destas duas palavras. Crê somente. E a menina será salva. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, Jairo, se você fez tudo que você podia, você me clamou, você se rendeu aos meus pés. Em algumas passagens que contam essa história, diz que Jairo adorou. Se você adorou, se você fez tudo que você podia, você ficou aí esperando, né, eu resolver a situação aqui com a mulher do fluxo de sangue. Você fez tudo que você podia e a menina morreu? Morreu. Então agora o seu único papel é continuar crendo. Quando ele diz crê somente, Jesus está dizendo: você não tem mais nada a fazer. Então se mantenha na sua posição apenas acreditando. Por quê? Porque quando tudo está perdido, não tem mais solução nas possibilidades humanas, na ótica humana, então agora apenas continue crendo, porque esta situação agora, quem vai assumir a direção dela é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai tomar a direção dessa causa, desta caminhada, desse problema, dessa situação, se chama Jesus Cristo. Então a pior notícia chegou, então somente permaneça na sua posição, crendo, exercitando a sua fé, porque o Deus Todo-Poderoso vai chegar para assumir o controle dessa situação. Creia em nome de Jesus. A palavra de Deus ainda diz, em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23, tudo é possível àquele que crê. Permaneça crendo. E aí o que Jairo vai fazer? Vai permanecer crendo. Ninguém tirou ele da presença de Jesus. Ele permanece ali esperando e crendo. Ah, missionária, mas eu não sei quando tudo isso vai acabar. Permaneça na sua posição, esperando e crendo. Esperando e crendo. E a Bíblia diz que Jesus retomou a caminhada, porque quem sabe Jairo, ele já estava tão aflito e angustiado que ele não tinha nem mais forças para retomar aquela caminhada. E Jesus retoma aquela caminhada rumo à casa de Jairo. Ele chega, a menina já está morta. Mas não existe, como eu já disse, não existe nada que Jesus não consiga resolver e solucionar.
Muitas pessoas estavam ali rindo, muitos incrédulos, rindo, uns riam, outros choravam, mas os dois tipos de pessoas eram incrédulos. Porque quem ria, ria porque não acreditava no milagre. E quem chorava também, chorava porque não acreditava no milagre. Tem muita gente que está rindo da sua situação, tem muita gente que está chorando com você, mas muitos deles estão fazendo isso não apenas porque se compadecem da sua causa, mas estão chorando a morte do seu milagre porque também não acreditam. Estão dizendo, olha, eu estou aqui chorando com você, porque infelizmente você não vai mais conseguir se levantar, você não vai mais conseguir reverter essa situação. Mas eu quero profetizar hoje, no encerramento dessa campanha, que assim como Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus chega na tua casa hoje. Jesus vai adentrar os lugares mais profundos do seu ser, da sua situação, porque a Bíblia diz que Jesus adentrou o quarto, o lugar da intimidade, onde muitas pessoas não conseguiam entrar. Jesus chegou e com apenas uma palavra de ordem, a Bíblia diz que imediatamente, no versículo de número 55, imediatamente o espírito dela retornou. Jesus adentra hoje a tua casa, a tua situação, a tua família, as tuas emoções. E quando ele chega, a morte tem que sair. Quando ele chega trazendo vida. Então eu quero profetizar, eu profetizo nesse momento que a vida, ela chega aí onde você está, no seu lar, no encerramento dessa campanha, no nome de Jesus, que todas as doenças emocionais que estão rondando o teu ser, ansiedade, preocupação, depressão, síndrome do pânico, caia por terra hoje no nome de Jesus. Aonde você está me ouvindo, receba a visita do Espírito Santo e receba a vida, assim como aquela menina recebeu, e a Bíblia diz que ela voltou a viver. Volte a viver hoje, através da visita do Espírito Santo de Deus que está falando com você, através dessa palavra. Que Deus possa te abençoar e creia que Ele está conosco e Ele vai nos conduzir nessa caminhada até chegarmos do outro lado, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, todas as irmãs que estão aí, e no nome de Jesus saiba que o Senhor Todo-Poderoso também te abraça nesse dia. Deus te abençoe, no nome de Jesus.